No dia 13 de dezembro, Mercúrio inicia sua última retrogradação do ano, acontecendo no signo de Capricórnio e afetando a comunicação, a mídia e muito mais. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. E acontecendo no signo de Capricórnio, então vou deixar aqui o vídeo do momento em que ele ingressou nesse signo para a gente entender melhor as energias que a gente vai trabalhar a partir de agora. Como eu sempre falo em vídeos de retrogradação, a gente tem que lembrar que a retrogradação é um movimento muito natural do planeta, não tem nada de planeta andando para trás, é uma sensação que a gente tem olhando aqui do nosso ponto de vista da Mãe Terra para os planetas lá no espaço, então é como se ele estivesse transitando em frente ao Sol. No caso de Mercúrio, a gente dificilmente enxerga ele a olho nu pelo tamanho do planeta e a proximidade que ele está do Sol. Isso também é o que causa muitas vezes o efeito de ter de 3 a 4 retrogradações por ano. Um ano de Mercúrio dura cerca de 88 dias, então ele faz ali a sua volta muito rápida em torno do Sol e é por isso que a gente tem maiores números de retrogradação. Mas vamos colocar na cabeça que não existe esse negócio de planeta andando para trás. A gente vai ter essa sensação olhando da eclíptica, a faixa virtual que a gente acompanha os planetas aqui da astrologia, pelos graus a gente vai ter a sensação de que ele está andando para trás. O que acontece do ponto de vista da astrologia enquanto o planeta está em retrogradação é que os temas que ele representa são afetados e entram no que a gente chama de revisão. Ou seja, a comunicação, o pensamento, a fala, as trocas, o comércio, os estudos básicos, as pontes, questões técnicas. O Mercúrio lida muito com essa parte técnica, das habilidades necessárias para fazer alguma coisa, mas também representa os trânsitos, né? Os veículos leves, né? Em deslocamento, o entorno dos bairros. É por isso que é bom manter o radar ligado a 1000% aí nos entornos dos bairros, né? Onde a gente tende a se distrair mais, acha que os acidentes acontecem nas principais vias, distrai ali um segundo enquanto está retrógrado e é o suficiente ali para causar uma colisão. A mídia em geral, né, sente muito o efeito da retrogradação, tende a lidar de uma forma, né, barulhenta, como sempre, né? Parece uma redundância a gente falar que a mídia faz barulho, mas é sempre barulhento. Mas isso tudo entra em revisão, ou seja, a gente pode aproveitar muito dessa energia para rever como nós lidamos com os temas de Mercúrio, ou seja, os contratos ali que podem precisar de uma revisão, os contatos, né? As pessoas com quem a gente faz as trocas, as interconexões. O Mercúrio tem um sentido de fazer a ponte entre os mundos, né? Então a gente pode acessar outros níveis de consciência se a gente estiver preparado para isso, mesmo durante o movimento de retrogradação, o que requer às vezes é um pouco mais de esforço para a gente trabalhar tudo isso. É muito comum também nesse período em que as encomendas, as mensagens, né, tem algum efeito ali. A tecnologia que envia informação e recebe informação também é afetada por esse movimento de retrogradação. Acontecendo no signo de Capricórnio, né, então a gente precisa lidar com a estrutura, com a rigidez, tudo aquilo que eu falei no vídeo do momento do ingresso, a gente precisa pensar a partir de agora. O ideal é que a gente já tenha estruturado melhor. Quem tá aí, né, antenado, tem uma sagacidade, já percebeu que enquanto ele estava, que desde que ele entrou em Capricórnio, a gente poderia estar estruturando melhor o pensamento, a fala, melhorando um monte de coisa, e isso seria benéfico. Agora que entra em revisão, a gente tem ainda mais essa chance. Lembrar que precisa ser feito tudo com um planejamento, seguindo as etapas, né, respeitando o tempo que não é nosso, lidando com muitas vezes com essa rigidez que traz. Então a gente estava num movimento de ampliação, agora a gente entra no movimento em que a tendência é se fechar mais, né, erguer em volta dos temas de Mercúrio muralhas,
tentativa de manter controle, de proteção, né, de evitar fraquezas, evitar fragilidades, mas muitas vezes não é possível. É preciso também ter uma ambição de realizar algo. O Capricórnio tem esse sentido de escalada, né? No nosso mundo são prédios altos, montanhas que vão representar esse signo para ilustrar a fase que a gente chega quando a gente atinge o topo ali e tem uma visão geral. Então, a maturidade vem nesse sentido, porque eu enxergo as situações com outros olhos e consigo tomar outras decisões. Tudo isso são energias que precisam ser consideradas para essa retrogradação que vai até o dia 1º de janeiro de 2024. Ou seja, nós vamos virar o ano profano com a energia de Mercúrio retrógrado. Então é por isso que é importantíssimo, indispensável, principalmente nas reuniões de final de ano, ter em mente, ter consciência desse movimento, porque vai afetar a comunicação. Então aquilo que a gente falar precisa ter aí uma espécie de filtro muitas vezes, ou saber que do outro lado as pessoas podem receber a mensagem e não entender completamente, como se tivesse uma falha de comunicação ali que impeça a compreensão e a comunicação de fluir melhor. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Essa é a mandala do momento em que o Mercúrio inicia a sua última retrogradação do ano, acontecendo no dia 13 de dezembro, às 4h09 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. A gente observa que o Mercúrio já está a 8 graus de Capricórnio com um S vermelho, que significa estacionário, e que eu já considero esse momento como retrógrado. Mas o R só vai aparecer no dia seguinte, né? Então, a gente tem aí do dia 13 em diante, né, até o dia 16, 17 mais ou menos, para se adaptar ao movimento, para se adaptar à mudança desse Mercúrio retrógrado, conforme eu falei lá no início, os temas que vão ser impactados. O mais importante a partir de agora é que a gente tenha em mente o que é preciso fazer, né? Zelar pela comunicação, ter atenção aí aos temas que o Mercúrio representa, porque isso vai garantir que a gente não caia no negativo do retrógrado. Sempre que a gente fala em algum movimento da astrologia, a gente tem o positivo e o negativo. O positivo só vem quando a gente tem consciência e está agindo ali, né, de forma direcionada, de forma ativa para manifestar o positivo. Se a gente não tem consciência, ou se a gente tem consciência e não faz nada, a chance é de manifestar o negativo. Então muita gente fala, é culpa do Mercúrio retrógrado, né? Fui falar ali com a pessoa, saiu tudo atravessado, virou uma briga danada por conta do retrógrado. Assinei o contrato, não li as regras, tomei uma ferrada por conta do retrógrado. Então é muito fácil a gente terceirizar a culpa. E uma coisa que não dá para fazer, por quê? O Mercúrio está nesta retrogradação no signo que o Saturno rege. E eu já falei para vocês outras vezes que o Saturno ele tem uma aversão por essa questão de terceirizar a responsabilidade. Então a gente precisa lidar com os temas de Mercúrio com um zelo a mais, né? Por exemplo, vai postar escrever alguma coisa, vai enviar, releia antes para garantir que aquilo ali não tem ruídos. Isso é uma forma. Assinou o contrato, leia as cláusulas 2, 3 vezes, se puder, para garantir que não está sendo lesado ali de alguma forma. Fora isso, é a vida que segue. E muito importante também, no trânsito, redobre a atenção. Evita uma coisa que ninguém, né, nenhum brasileiro faz, que é dirigir e mandar mensagem ou estar no celular para fazer qualquer coisa. Eu nunca vejo ninguém na rua fazendo isso, mas fica aí a recomendação. Evita fazer isso, principalmente nos bairros por esses dias, porque é ali que acontece muitas vezes a manifestação do negativo. Porque você está distraído já, né, ali, envolvido ali na conversa, envolvido ali, enfim, no que quer que seja, e aí uns segundos de distração é o suficiente para o ruído da comunicação. O visual também é uma comunicação, você perde o contato visual, tá ali formada bagunça, né? Um acidente, um atropelamento, essas coisas. Então prestem mais atenção e evite principalmente essas
comportamentos podem gerar vulnerabilidade? Eu não dirijo, Cláudio, então preste atenção na hora de atravessar, porque mesmo que a gente esteja nas faixas aí de pedestres, pode aparecer um carro, entre aspas, do nada, né, e aquilo ali ser um problema. Então, vamos olhar, né, confiar somente no sinal, não. Vamos olhar mais vezes, né, garantir que realmente não tem nenhum carro aproximando, ter uma visão mais ampla para que tenha aí uma tranquilidade, principalmente nos bairros. Aí, dito tudo isso, vamos lá. Ainda continua o sextil com a Vênus e também o trígono com Júpiter. Então, Júpiter a 6 graus de Touro, né, retrógrado também. O Mercúrio a 8 graus. E a Vênus a 10 graus de Escorpião. O que a gente tem aqui? A gente tem os temas de Mercúrio extremamente beneficiados pelas 2 estrelas da sorte no momento dessa retrogradação. Quer dizer que nós, então, vamos ficar ricos nessa retrogradação? Não. Mas se a gente souber trabalhar, o potencial de ganhos é muito alto, porque assim como também o potencial de enganação, porque o Júpiter está expandindo, crescendo, aumentando, ampliando para o bem ou para o mal. Mas se a gente identificar que é para o mal, é por isso que precisa ter ali a visão, né, trazer muitas vezes o signo de Capricórnio, que é onde Mercúrio está passando, e olhar as coisas lá do alto, né, da montanha, com um pouco mais de consciência e discernimento, para não embarcar em qualquer coisa, né, acreditar, dar aquele salto de fé que é muito comum, achar que está passando ali a grande oportunidade, então você acredita, então você assina o contrato sem pensar 2 vezes e está formada a confusão. Mas aí vou cobrar do astrólogo que falou que era um benéfico. Eu falei que era benéfico, mas a gente precisava fazer a nossa parte, né? Aqui a gente vê que com a Vênus é uma energia forte e com o Júpiter é um trígono. Ou seja, em ambos os casos é uma energia cômoda e que se a gente não se esforçar, é muito provável que passe despercebido muita coisa. E essa energia dura por toda a retrogradação, ou seja, até o dia 1º de janeiro a gente vai estar lidando com isso, nos temas de Mercúrio. Mas você falou que precisava prestar atenção só no início. Sim, gente, no início. Quando muda o movimento do planeta, o planeta passa a transitar em frente ao Sol, como eu já falei, a gente tende a estar mais suscetível aos ruídos do que traz, né, o retrógrado traz, por conta da revisão para os temas que o planeta representa. 2, 3 dias depois, a gente já se adaptou a esse movimento, mas essa energia da mandala, do momento ali que ele virou o movimento, permanece até ele voltar novamente para ficar direto. Então, nesse período a gente tem, né, 2, 3 dias, igual, eu coloquei até mais, né? Coloquei até o dia 17 ali para a gente se adaptar melhor, porque Capricórnio é uma energia, né, desafiadora muitas vezes para a gente entender. Então, até o dia 17 para a gente se adaptar melhor e depois a gente passa a lidar com um pouco mais de facilidade com essa energia do retrógrado, mas ela permanece conforme essa mandala até o momento que ele recuperar o movimento direto e a gente precisa aproveitar tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Então, esse é um período que a gente precisa zelar pelas comunicações, pelos ruídos aí que podem gerar por conta da revisão e também da gente reestruturar nosso pensamento, conforme eu disse no vídeo do ingresso de Mercúrio em Capricórnio. O retrógrado não quer dizer somente desafios, quer dizer que nós temos a possibilidade de mudar, né, os temas que o planeta representa, dentre eles a nossa forma de pensar, a estrutura mental que a gente tem, que pode melhorar muita coisa aí depois. Dito tudo isso, a gente segue aqui para o ascendente a 5 graus de Sagitário, e é interessante porque o Mercúrio vai reingressar em Sagitário, vem mais ou menos até aqui, ó, grau 22 entre o Sol e a Lua. Então quem tem planetas nessa faixa de 8 de Capricórnio, né, até 22, 21 de Sagitário vai ser envolvido. No eixo oposto também, 8 de Câncer, 22 de Gêmeos. Vamos bem rapidinho aqui, então, falar dos signos que vão ser afetados, como eu falei do signo de Sagitário, né? Então, começa do grau 8 a 0 de Capricórnio. Então, a gente tem de 8 a 0 de Peixes, de 8 a 0 de Áries,
de 8 a 0 de Touro e de 8 a 0 de Câncer, de 8 a 0 de Virgem, de 8 a 0 de Libra, né? E de 8 a 0 de Escorpião. Então, quando começar a retrogradação, esses signos vão sentir os efeitos nesses graus. Então, aí tem que fazer o quê, gente? Olhar onde estão os graus dos planetas aí no mapa de vocês. Porque como vai voltar para Sagitário, então envolve uma faixa maior. Aí vamos lá, no grau 29 a 22 de Sagitário, 29 a 22 de Aquário, 29 a 22 de Peixes, 29 a 22 de Áries, 29 a 22 de Gêmeos, 29 a 22 de Leão, 29 a 22 de Virgem, 29 a 22 de Libra. Então, essas são as faixas, né? Quem não pegou, volte esse trecho e assista novamente, porque é importante entender. O signo de Sagitário no ascendente pede que a gente tenha entusiasmo, né, motivação, continue acreditando, tenha um senso de aventura, de animação, de festividade e também incorpore a fé no sentido de acreditar naquilo que está sendo feito, acreditar nas ações, principalmente aí naquilo que foi trabalhado segundo o Mercúrio, né, nos temas de Mercúrio para ampliar, para ter uma visão mais ampla e não ficar tão restrito. Essa visão, essa ideia de Mercúrio retrógrado pode ser algo limitante, então tem que ir além disso. Lá no meio do céu, a 22 graus, como bússola, aparece o signo de Leão também, pedindo também coragem, ousadia, garra, né? A festividade também. Tudo precisa ser muito animado para trabalhar esses signos. São 2 signos de fogo, são 2 signos que pedem iniciativa. Então, como que a gente vai atuar tanto incorporando essa energia quanto na vida pública para os temas de Mercúrio? A gente precisa dessa energia da iniciativa, da realização que os signos de fogo está mostrando aqui para nós. E é isso tudo que eu vejo nessa mandala, né? Espero que seja útil e que a gente possa aproveitar melhor este movimento do Mercúrio, que é o último retrógrado aí de 2023. Então, a retrogradação iniciada, né, no dia 13, indo até o dia 1º de janeiro, vai retrogradar dos graus 8 de Capricórnio a 22 de Sagitário. Ou seja, ele reingressa em Sagitário e a gente tem a chance de fazer o quê? Né? Sair um pouco da rigidez que o Capricórnio traz e dar uma expandida novamente na mente e depois ele volta, né, mais uma vez, permanecendo em Capricórnio até o dia 5 de fevereiro, quando entra em Aquário. Então a gente tem esse movimento todo, esse período todo para trabalhar. A revisão requer que a gente preste mais atenção nos temas que o planeta representa, ou seja, assinaturas de contrato, escrita, né? Revise aquilo que está escrito com um pouco mais de zelo, principalmente para evitar ruídos de comunicação, porque as ondas ficam meio embaralhadas aí na fala, na comunicação de uma forma em geral, tem que ficar repetindo comunicação, do jeito como a gente se comunica. Então, a chance que o receptor não compreenda bem a mensagem é muito grande, por mais que a gente se esforce. Então, o ideal é o quê? A gente filtrar o máximo dos ruídos que a gente possa ter na nossa comunicação. O outro lado, infelizmente, a gente não garante. Quem sabe do outro lado também está sabendo do Mercúrio retrógrado. Manda esse vídeo para a pessoa que às vezes ali dá uma limpada, né? A consciência, sempre que a gente se depara com algo novo, a gente expande a nossa mente, a gente tem uma ampliação da consciência e isso modifica o nosso comportamento, querendo ou não. Então, quanto mais zelo a gente tiver, melhor. Olhar com atenção as assinaturas, porque às vezes a gente assina com pressa ali, e é a pressa que manifesta o retrógrado. Depois vai falar, culpa do Mercúrio retrógrado, né? Que eu assinei esse contrato e agora não sei como é que eu saio. Mas é porque não leu com atenção, gerou essa vulnerabilidade e aí o retrógrado agiu. E o zelo tem que ser principalmente nos dias em que o movimento muda. Dias depois, 3, 4, 5 dias depois, a gente já está acostumado com o movimento, é vida normal. Não tem aquele negócio, então vai ficar retrógrado, eu não posso nem sair de casa, eu não falo com ninguém, eu fico trancado ali.
escondida até passar. Não tem nada disso, a vida segue normalmente. A gente, aqui no canal, vocês nem dão tanta bola para Mercúrio retrógrado, que eu acho incrível, porque mostra que já estão no nível de consciência muito à frente de muita gente que, né, tem um medo aí enorme do retrógrado, e como eu sempre falo, é um movimento muito natural. E para fechar, a oportunidade que a gente tem é de rever os temas que ele representa, ou seja, posso mudar meus pensamentos, posso mudar a forma como eu me comunico para melhor. Essas são as oportunidades quando ele está retrógrado. Só que o Mercúrio ele é muito rápido, então a retrogradação dele dura pouquíssimos dias, né? Do dia 13 ao dia 1º, né? Ou seja, menos de 20 dias. Então a gente tem que trabalhar com um pouco mais de agilidade se quiser aproveitar essa maleabilidade. E o pessoal aí que está impactado, né? Tem planetas pessoais, ou seja, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Ascendente, meio do céu, do 22 a 8 de Capricórnio vai sentir a passagem 3 vezes desse movimento. Na verdade, já até sentiu, né? Agora vai ter a retrogradação, então o assunto que esse Mercúrio ativou vai ser mais uma vez trabalhado, dando a oportunidade de rever, de aprimorar, de fazer os concertos, sei lá, o que for necessário, porque quando ele passar pela última vez, o efeito é cristalizado e aquilo ali se torna um pouco mais desafiador de trabalhar. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Quer saber se o retrógrado, o temido Mercúrio retrógrado vai afetar o seu mapa natal? Tem um link para me chamar no Zap e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.